nesse lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Com este hino iniciamos o culto do segundo domingo da Quaresma, invocando o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos e realizamos esse culto virtual. Reúna sua família para celebrar esse culto em família, esse culto doméstico, quando nós acolhemos você, nosso irmão, nossa irmã, confiantes de que o cuidado e a orientação de Deus estão sobre cada um e cada uma, certos de que Deus continua nos assistindo com o seu cuidado e as suas bênçãos. A palavra bíblica lema que quer nos conduzir nesse dia, a palavra do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e ali está escrito: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Com essa palavra bíblica, convido para você curvar-se diante de Deus e queremos ter um momento de oração e confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos reunidos na Tua presença nesse dia, certos de que Teu amor e Teu cuidado estão sobre cada um e cada uma de nós. Abençoa-nos e conduza-nos no Teu caminho, para que nós possamos Te servir e Te honrar em tudo aquilo que nós fazemos. Também confessamos o nosso pecado, reconhecendo a nossa culpa, pedindo pela Tua misericórdia por tudo aquilo que temos feito que tem desagradado a Ti e não tem servido como testemunho cristão. Abençoa-nos, Senhor, da Tua palavra, que possamos nesse dia ser instruído por ela para renovar e fortalecer a nossa caminhada da fé. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Anunciamos o perdão de Deus de acordo com a palavra bíblica que diz: "Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus que está contigo por onde quer que andares." Com essa palavra anunciamos o perdão de Deus, certo de que Ele nos acolhe na sua graça e no seu amor. Acompanhe o hino na sequência. Deus enviou seu Filho ao mundo para amar e perdoar. Veio a morrer, foi enterrado, porém vazia a tumba está. Jesus venceu, ressuscitou, viverá para sempre. Ressuscitou, não temerei, porque eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu e algum dia com o santo nós louvaremos ao Senhor diante do Rei. Nos prostraremos e adoraremos a Jesus, o vencedor. Ressuscitou,
Porque eu sei que o futuro está em suas mãos e viverei. Jesus venceu. A leitura bíblica de hoje é do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e seus discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. A partir do texto bíblico que a Daniela nos leu, nós nos submetemos à palavra de Deus, lembrando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto lido é a sequência do texto que Pedro faz a afirmação dizendo para Jesus que tu és o Cristo, tu és o Messias. O texto lido ele pode ser dividido em 5 partes, em 5 estágios nesse diálogo, nessa conversa que Jesus estabelece com os seus discípulos, começando com a atitude, com a sua fala, dizendo de como ele irá sofrer, será rejeitado pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos escribas, os mestres da lei, também será morto e ressuscitará no 3º dia. No segundo ponto dessa conversa, Pedro repreende Jesus e é reprovado pela sua atitude, que revelava sua maneira humana de pensar e não vislumbrava o plano de Deus. O terceiro ponto no texto olha para o significado de seguir Jesus, onde é preciso esquecer os seus próprios interesses e estar pronto, inclusive, para morrer com Jesus. Jesus reforça esta condição dizendo que quem dá preferência para os seus interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem seguir Jesus terá a salvação. E a cruz não é só para Jesus carregar, mas os próprios discípulos também têm seus desafios e o seu comprometimento nessa caminhada de fé. O quarto ponto, destacado pelos versículos 36 e 37, nos lembra que de nada adianta ganhar as riquezas, ter imenso prazer, ter poder, reconhecimento e perder a salvação. E o quinto ponto, destacado pelo versículo 38, Jesus termina dizendo que aquele que permanece firme na fé, nesse tempo de incredulidade e maldade, terão a salvação porque permanecem fiéis a Deus. Só é possível seguir Jesus a partir da fé, não tem outra forma, e aceitando a oferta da graça que o próprio Deus nos apresenta por meio de Jesus Cristo. Jesus viu que muita gente estava indo ao seu encontro, estava ao seu redor, mas poucos eram os verdadeiros discípulos. Muitos seguiam Jesus por causa da admiração, por causa do seu discurso, mas não queriam ser discípulos porque não estavam dispostos a obedecer e praticar os seus ensinamentos. O conhecimento das coisas de Deus não é suficiente para a vida de fé, mas é preciso uma obediência concreta que surge a partir da fé, do compromisso de viver o testemunho cristão no dia a dia. Já a partir do versículo 34, Jesus esclarece que aquele que não quer carregar a cruz também não terá a coroa. Ou seja, aquele que não
não passa pelo preço de seguir Jesus, o preço da fé também nesse mundo, não estará preparado e não estará apto a receber aquilo que é a oferta e o plano de Deus. Muitos têm o equivocado entendimento de que a cruz é o sofrimento que as pessoas passam. Por isso, afirmo que carregar a cruz significa suportar as situações de doenças que podem afligir pessoas ou famílias, situações de crise na família ou no casamento, situações difíceis de trabalho, situações de acidente e não menos também situação de pandemia como estamos vivendo no nosso tempo. Mas isso é rejeitado por Jesus já na instrução do contexto do Sermão do Monte, quando fala que bem-aventurados, são felizes as pessoas que com o sofrimento demonstram e vivem a fé. A fé em si não é resultado do sofrimento e nem o sofrimento dá a fé em si. Mas a caminhada de fé implica no próprio sofrimento. Uma religiosidade que não exige nada, também nada pode oferecer e nada pode dar. Ela não estabelece vínculos com Deus e não desenvolve um comportamento de obediência a Deus. O texto nos apresenta que, a partir da fé, nós devemos estar prontos para servir e também para seguir a Cristo, dando testemunho da nossa fé no falar e também no agir. No versículo 36, nós temos a pergunta de Jesus que questiona o aproveitamento que o homem tem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação. A partir do versículo 27, na conversa de Jesus com os discípulos sobre quem é Jesus, Pedro dá a pronta resposta por ser o mais falante: tu és o Cristo, na sequência de outras respostas evasivas que os outros estavam dando. O versículo 30 nos registra que Jesus não queria que dissessem nada a ninguém porque não era hora para isso. O povo não estava preparado. Assim, o versículo 32, depois de Jesus falar da sua trajetória futura, Pedro chama Jesus à parte para adverti-lo porque Jesus não deveria falar isso dessa forma. Naturalmente, percebemos que Pedro não estava preparado para ouvir isso. Jesus repreende Pedro porque essa postura seguia o padrão confuso que o diabo alimentava na mente das pessoas. E hoje a sociedade continua aceitando situações de perversidade com muita tolerância em lugar da verdade e também da moralidade. Todos nós somos sugestionados a aceitar e sermos mais tolerantes com as coisas pecaminosas que acontecem ao nosso redor. Mas a orientação é que não devemos acrescentar, diminuir ou alterar o ensino bíblico. A questão é: do que adianta as coisas e os prazeres do momento se perder a alma, perder a salvação? Deus criou o ser humano para ser eterno, mas o pecado danificou essa condição. Tanto que nós percebemos no final do capítulo 9, onde está registrada a radicalidade porque o pecado deve ser evitado e as consequências que ele traz. Muitos evitam falar do inferno porque acham que Deus não é mau, Deus vai ser bonzinho e todos terão a salvação. Mas Deus é justo e isso naturalmente deve nos trazer como uma advertência, como um ensino, como uma orientação para termos o cuidado necessário para vivermos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. A nossa justificação não é nosso mérito, mas ela é a oferta que Deus concede na sua graça pelo sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, para ali nos justificar e nos dar a salvação. Assim como para chegarmos a algum lugar temos que seguir algum caminho, para chegarmos à eternidade temos que seguir o próprio Jesus, que se apresenta como o caminho para a salvação, registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas preocupações que carregamos em nosso tempo em relação ao testemunho e também à vivência da fé. Percebemos que os jovens têm se afastado da vida religiosa,
buscando seus próprios interesses, satisfazendo-se com os lazeres que têm oportunidade e que são ofertados ao seu redor. Pessoas que não têm domínio de si se desviam do caminho e da vontade de Deus. Tantos não conseguem afastar-se das ofertas atraentes e pecaminosas que o mundo oferece e estão à disposição por todos os lados. Quantos deixaram de ler a Bíblia porque não encontram mais nela, ou não reconhecem mais nela a palavra de orientação para a sua vida de fé e para a sua vida no dia a dia? Já no passado, o faraó fazia que o povo trabalhasse exageradamente para que o povo não pudesse ter tempo para Deus. Com essas considerações, temos que nos perguntar o que temos a fazer. E pensamos que a resposta vai de forma direta ao encontro da orientação e do ensino da palavra de Deus, e por isso devemos voltar e ler essa palavra e ter nela a busca da orientação daquilo que Deus espera da nossa vida. Precisamos fazer aquilo que é a vontade de Deus em obediência aos seus ensinamentos e também à sua expectativa. Devemos ter comunhão com o nosso irmão e a nossa irmã para nos fortalecer e nos animar na caminhada da fé, para ter a fé renovada e sermos encorajados e capacitados pelo próprio Espírito Santo para nos conduzir na caminhada da fé. E devemos comprometer-nos com aquilo que Deus espera, com a causa do reino de Deus, incluir a solidariedade no nosso jeito de ser em relação ao nosso próximo, em obediência aos princípios bíblicos que nos são apresentados. Assim, nesse tempo de Quaresma, quando somos chamados a olhar para o sacrifício expiatório de Jesus, que é apontado para a frente, possamos olhar e perceber como o amor de Deus se revela em nosso favor e viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Que Deus esteja nos assistindo, nos fortalecendo e nos renovando. Que a sua graça esteja assim nos acompanhando. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia, Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia, De acordo com os decretos municipais e decreto do Estado, estamos impedidos de realizarmos cultos presenciais nas comunidades.
Por essa razão, realizamos cultos virtuais e recomendamos que você reúna a sua família e celebre junto conosco. No próximo domingo teremos novo culto virtual, reúna sua família para celebrar. Também recomendamos que as contribuições e os dízimos sejam encaminhados para os tesoureiros das comunidades, para que assim você possa manifestar a sua gratidão e o seu louvor a Deus pelas bênçãos que Ele tem lhe dado. Convidamos para termos nosso momento de oração e intercessão. Curvemo-nos diante de Deus e oramos. Senhor nosso Deus, chegamos à Tua presença nesse momento de final de culto, quando queremos interceder por essa situação difícil que passamos com a pandemia do Covid-19 e pedimos, Senhor, o Teu cuidado e a Tua orientação e também, Senhor, com que Tu faças com que as autoridades e pessoas responsáveis para administrar essa situação de confronto à pandemia possam ser capacitados e possam empenhar-se em toda a forma possível para que ela seja vencida. Também oramos pelas pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo por causa de alguma enfermidade ou algum tipo de preocupação. Conceda, Senhor, o Teu cuidado. Mas também apresentamos diante de Ti a expressão de louvor e adoração, porque sabemos que Tu nos assistes, Tu nos conduzes e estamos sob a Tua promessa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos continuar fiéis a Ti. Que a Tua graça e o Teu cuidado possam nos conduzir pelo Teu caminho. Ajuda-nos, Senhor, a responder apropriadamente de acordo com a Tua vontade, para que possamos Te servir naquilo que nós fazemos. E por isso juntos oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda a sua mão para receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim chegamos ao final desse culto virtual e deixamos o convite para você nos acompanhar novamente no próximo domingo. Ainda deixamos um hino para você expressar e manifestar o seu louvor a Deus. Ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer Sua vontade. Mas quero Te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir. Fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a Ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel
Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti.